Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos continuar falando de isomeria, ainda falando de isomeria óptica. Na última aula eu comentei com vocês um pouco sobre o caso da talidomida. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e seguir o nosso assunto, certo? Na década de 60, mais ou menos, essa substância ela foi sintetizada, quer dizer, ela foi comercializada como se não me engano, um anestésico, analgésico, alguma coisa desse tipo, prometendo aliviar sintomas de mal-estar, de enjoos e tudo mais, e rapidamente ele foi receitado para gestantes, uma vez que, segundo a indústria farmacêutica da época, não haveria problemas para gestantes, não havia nenhum efeito colateral nesse medicamento. E aí, o problema é que um tempo depois houve uma grande quantidade de bebês nascendo com má formação, com alguns outros problemas, e depois de um certo tempo associou-se esse tipo de problema à talidomida. Né? A talidomida, na época, não. A indústria farmacêutica ela não era tão, digamos que, rigorosa quando se trata de certas propriedades das moléculas. Então, ao sintetizar a talidomida, eram obtidos dois compostos de talidomida, sendo um que era realmente um sedativo e o outro era teratogênico, ou seja, ela causava uma formação. O problema é que todas as propriedades físicas desses compostos são iguais. A única propriedade que pode mudar está relacionada à luz polarizada, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. Então, por conta disso, acabou que isso passou despercebido e muita gente teve problema por conta dessa substância. Vocês podem pesquisar na internet história da talidomida e aí vocês vão ver ah, vários relatos, casos que tiveram, inclusive aqui no Brasil, em vários outros países, falando sobre essa molécula, certo? Vamos seguindo agora falando de isomeria óptica. Então, o que tem a ver a talidomida com isso tudo? Se vocês observarem aqui, eu tenho duas imagens de talidomida, né? Uma aqui como se fosse um espelho, basicamente, né? Então, quando nós temos moléculas que sua imagem especular não se sobrepõe, elas são denominadas enantiômeros. Então, tratando de enantiômeros, nós temos estruturas que elas não se sobrepõem, por exemplo, como as nossas mãos, né? Se você pegar isso aqui e jogar por cima disso aqui, não vai se sobrepor, né? Não vai encaixar. Então, esse tipo de fato, digamos, de representação, trata-se de imagens especulares que não se sobrepõem, né? Então, quando eu tenho ah, as mãos, por exemplo, sapatos, né? Moléculas, tudo que não consegue se sobrepor, nós chamamos de imagens especulares não sobreponíveis. Né? Então, essa palavra não sobreponível a gente pode chamar também de quiral. Né? Então, moléculas cuja imagem especular não é sobreponível, nós chamamos de quiral. Ela vem da palavra grega mão. Né? Esse fenômeno acontece por conta de assimetria nas estruturas analisadas. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um espelho, aqui eu tenho a mão esquerda e a mão direita. A imagem especular da mão esquerda, né, ela é basicamente a mão direita. E o contrário também. Então veja que as imagens especulares não se sobrepõem. Se você fizer esse teste, né, e colocar a mão direita no espelho, você vai ver a mão esquerda, né? Ou seja, se você sobrepõe uma na outra, você não consegue encaixar. Igual numa luva, aqui ó.
se você pegar uma luva direita e for colocar sua mão esquerda, não vai dar certo, vai sobrar um dedinho aqui, né? Da mesma forma, algumas estruturas de plano de simetria e tudo mais, por exemplo, isso aqui, se você projetar num espelho, você não vai ter uma imagem sobreponível, né? E aí, a gente vai falar um pouco mais disso depois. Tratando de luz polarizada, o que é a luz polarizada, né? Veja só, é basicamente uma propriedade utilizada para a gente conseguir diferenciar os enantiômeros, uma vez que todas as propriedades físicas dos compostos, né, elas são iguais, né? Então, todas as propriedades físicas dos enantiômeros, né, são as mesmas, com exceção das que se originam de como os grupos ligados ao carbono assimétrico estão organizados no espaço. Então, uma das propriedades que os enantiômeros não compartilham é a maneira com que eles interagem com a luz polarizada. E o que seria a luz polarizada? Né? A, a luz normal, né, segundo o modelo ondulatório da luz, essa mesma luz que a gente recebe do Sol, lâmpada incandescente e tudo mais, ela é basicamente composta por ondas eletromagnéticas, né? Como essa aqui, que se propagam em todas as direções e vibram em planos infinitos e perpendiculares. E aí a gente tem isso aqui, ó. Seria basicamente, né, essa representação disso aqui, ó. É a representação de Fresnel, certo? Então, isso aqui é a luz normal, a luz visível, a luz que a gente tem aí todo dia quando o sol nasce, né? E a luz incandescente e tudo mais, luz visível. A luz polarizada, ela basicamente vibra em um único plano, ou seja, ao invés de você ter essa dispersão aqui em vários planos, você teria aqui apenas em um, né? Pela representação de Fresnel. Então, como que a gente obtém essa luz polarizada? Então, para a gente obter, primeiro você precisa de um feixe de luz, né? E um prisma de carbonato de cálcio, de calcita, né? Que é chamado de prisma de níquel. Né? Ele se baseia na estrutura à base de calcita, né? No cálcio cristalino. E pode-se produzir duas refrações. Um raio de luz natural incide aqui, certo? Desse tipo. E sobre o cristal saem dois raios, né, de, de luz polarizada, né, denominados raio ordinário e raio extraordinário, que se propagam em planos perpendiculares, certo? Então eu tenho esse aqui e tenho esse aqui, certo? Então veja, eu tenho aqui, só para a gente ter uma ideia, eu tenho aqui a luz, eu tenho um plano, a luz polarizada, eu tenho uma onda elétrica e uma onda magnética, né? Então, a mistura da onda elétrica e a onda magnética gera uma onda eletromagnética que é basicamente a luz. E aqui eu teria a luz polarizada, que seria um único plano, certo? Então, a maneira mais simples de usar um material denominado Polaroid, né, que é um polarizador, para que a gente gere a luz polarizada, a gente precisa de um polarizador, certo? Então, então, a maneira mais simples de usar esse material denominado Polaroid, no qual existem cristais de substâncias orgânicas complexas depositadas no material plástico transparente, é a gente, por exemplo, utilizar, pode ser um óculos de sol, por exemplo, né? Esse tipo de material está presente nessa película semi-transparente que a gente tem nos óculos, né? Então, veja, se eu tiver dois óculos Polaroid, né? Eu, eu tenho uma certa diminuição da luz que passa sobre ele, mas se
eu colocar ele de forma perpendicular em 90 graus um do outro, eu vou ter basicamente zero de luz para que ela passe sobre esse plano, certo? Então, para eliminar os dois raios e assim obter a luz polarizada, é necessário cortar o cristal de forma que a gente obtenha um segundo prisma no plano diagonal e em seguida a gente cola, né, com uma resina denominada bálsamo do Canadá. Aí, o que acontece? O raio ordinário vai atingir o bálsamo do Canadá em um ângulo de incidência maior que o ângulo limite. E como essa resina ela é mais refriente que o cristal, será refletido. Somente o raio extraordinário atravessa o prisma, certo? Então, quando a gente... Deixa eu colocar o esquema aqui que fica mais fácil de entender. A gente corta o prisma na diagonal, usa essa junção aí com o bálsamo do Canadá, e aí, quando você passa a luz natural, o plano ordinário ele vai acabar sendo refratado. Ele não vai passar. Só vai passar o plano extraordinário, que é a luz polarizada que a gente está querendo, certo? Então você consegue aí obter um feixe de luz polarizada. E aí vem a questão da atividade óptica. Quando a luz polarizada atravessa um conjunto orgânico, ocorre a situação indicada a seguir, né? Então nós temos aqui o prisma de níquel polarizador, certo? A luz passou a luz polarizada. Aqui eu tenho o tubo com uma amostra do composto orgânico, tá aqui. E aí nós temos três possibilidades, né? O observador ele pode ver que não há mudança na luz polarizada. A luz pode ter ido para a direita ou para a esquerda, né? Então tem esses três casos. Então no caso a luz polarizada que vibrava em um determinado plano, ao atravessar o composto orgânico, continuou vibrando no mesmo plano. Dizemos então que o composto em questão não tem atividade sobre a luz, ele é opticamente inativo, ocorre isso aqui, certo? Pode haver também, no caso B, a luz polarizada, após atravessar o composto orgânico, ela passou a vibrar em um plano à direita, daquele que ela já vibrava, né? E aí, o composto B ele é opticamente ativo e, por ter girado o plano da luz polarizada para a direita, a gente vai chamar ele de destrógiro, ou destrógiro, certo? Que ele virou para a direita, destro de direita. No caso C, após atravessar o plano com o composto orgânico, a luz polarizada ela passa a vibrar para a esquerda. E aí, o composto também é ativo, opticamente ativo, e por ter girado no sentido anti-horário, né, no sentido esquerdo, a gente chama ele de levógiro, certo? Ou levogiro. Que aí fica desse jeito, certo? Aqui tem mais ou menos como seria essa medida aí. Veja, tem aqui, vai vir um feixe de luz, aqui você tem o polarizador, a luz atravessa o composto que você está analisando e aí você mede aqui, verifica se ele está girando para a direita, para a esquerda ou nenhum dos dois, certo? E o que é que isso tem a ver com o que a gente está estudando? A gente vai ver agora a parte de quiralidade, certo? A luz polarizada é uma maneira da gente conseguir detectar se o composto ele é opticamente ativo ou não, se ele tem isômeros ópticos ou não, certo? Então, quiralidade é uma propriedade semelhante à das mãos que eu falei agora há pouco, né? Por exemplo, quando a gente tem luvas, meias, as mãos, os pés, né?
Tudo isso são objetos quirais, né? Um objeto quiral, ele não se sobrepõe com a sua imagem especular, né? Uma mão não se sobrepõe à outra, a luva não se sobrepõe à outra, né? Então, quando isso acontece, o objeto ele é quiral, certo? Caso o objeto e sua imagem no espelho possam coincidir, eles são aquirais. Então, o que seriam objetos quirais? Par de luvas, as lâminas de uma tesoura, uma escada em espiral, né? Uma pessoa, né? Nós seríamos quirais se você dividir a gente no meio, uma parte, sempre vai ter alguma parte que não vai ser simétrica à outra, né? Objetos aquirais, um lápis, né? Se você dividir um lápis no meio, exatamente no meio, ele vai ser igual aos dois lados. Um ovo, né? Se dividir um ovo, cozinhar um ovo, dividir ele exatamente no meio, os dois lados serão iguais. Um cubo, um monitor de TV, tudo isso são objetos aquirais porque suas imagens especulares são sobreponíveis. Quando a imagem especular não é sobreponível, eles são aquirais. Na parte da química, isso seria basicamente, veja só, eu tenho aqui essa estrutura, certo? Veja que, representando dessa maneira, cada objeto aqui ele vai encaixar numa posição aqui. Ó. Então eu tenho aqui o círculo que vai encaixar no cilindro, o cubo que vai encaixar aqui e a pirâmide que vai encaixar aqui nesse triângulo. Se eu refletir essa imagem no espelho, né, eu teria isso aqui, certo? Sua imagem especular. E essa imagem especular, como vocês podem observar, ela não encaixa aqui, ó. Então é uma maneira da gente conseguir visualizar melhor o que é isso e por que isso diferencia uma coisa da outra, certo? Então se você pegar aqui, ó, esse encaixa, né, o quadrado, mas a pirâmide não vai e o outro também não vai encaixar aqui, certo? Então, quando a gente tem um carbono que tem 4 ligantes diferentes, eu chamo esse carbono de quiral, certo? Por quê? Porque sua imagem especular não se sobrepõe, certo? Então, carbonos quirais vão ser carbonos que têm 4 ligantes diferentes. Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu posso ter uma cadeia maior ou alguma outra parte que seja diferente desses três aqui. Além disso, a gente precisa lembrar e verificar que, veja, para o carbono ter 4 ligantes diferentes, ele precisa fazer só ligações simples, ou seja, apenas carbonos do tipo sp3 são quirais, certo? Carbonos que fazem ligações duplas ou triplas não são quirais. Existem casos que a gente não vai ver isso, que você consegue ter carbonos proquirais, né, que seriam quando, se por acaso houvesse uma reação na qual a ligação dupla seria substituída, haveria uma reação de adição, aí o carbono, a estrutura seria quiral, mas apenas estruturas desse tipo com carbonos sp3 são realmente quirais. E o que é que muda de uma coisa para outra? Só a posição daqui que foi diferente, isso não vai adiantar nada, né? Engano, veja só. O que é que muda? Quando eu tenho estruturas quirais, eu posso mudar totalmente o tipo da molécula. Por exemplo, aqui eu tenho o limoneno. O limoneno R, a gente vai ver depois esse tipo de nomenclatura. Essa estrutura aqui do limoneno, ele representa o odor da laranja. E essa representa o odor do limão. Ou seja, a mesma estrutura tem cheiros diferentes, né? Quando eu represento isso aqui com uma barra cheia, preenchida, quer dizer que ele está para frente do plano. Imagine que isso aqui é o plano, imagine que ele está saindo do plano, para frente. E esse aqui ele está indo para trás do plano, certo? Ele está tracejado. Então, veja a diferença. Só da posição, esse aqui está para frente, esse aqui está para trás, já muda totalmente o cheiro. No caso desse aqui, ó, carvona, essa aqui é o cominho, a outra, essa aqui deveria ser um tracejado aqui, mas só lembra que um deles é tracejado. Então a outra é a hortelã, cheiro da hortelã. O óleo essencial da hortelã, óleo essencial
do cominho. Veja a diferença de hortelã para cominho. Esse aqui, eu tenho aqui o aspartamo, que é um adoçante, 100 vezes mais doce que o açúcar. E eu tenho o seu enantiômero, que é amargo. Então, se você usar esse aqui, você, ao invés de adoçar, você vai deixar a sua bebida amarga. E esse aqui vai deixar doce, né? Então, deixa eu passar aqui o slide. Só um minutinho. Então, veja só. Quando eu tenho um carbono que apresenta 4 ligações diferentes, certo? Como aqui, ó, CH3, OH, COOH e H, eu marco ele com um asterisco. Esse carbono a gente chama de carbono assimétrico ou carbono quiral, certo? Então, sempre que tiver um carbono com 4 ligantes diferentes, a gente vai chamar ele de carbono quiral. Esse aqui é o ácido lático, que ele é proveniente do leite, né? Então, o carbono central ele é assimétrico, né? Costuma se indicar com um asterisco, como eu falei, e a gente sabe disso porque nós temos 4 ligantes diferentes. Ó, se a gente pegar aqui, eu tenho 4 ligantes diferentes, certo? Então aí eu tenho um par de enantiômeros. Se eu pegar aqui meu carbono aqui no centro, com esses 4 ligantes diferentes, e eu refletir, né, no espelho, se fosse possível pegar a molécula e refleti-la, eu teria essa combinação aqui. Vejam que uma não se sobrepõe à outra. Se eu pegar essa aqui, ela não vai se encaixar nessa. Ou seja, elas são imagens especulares não sobreponíveis. Portanto, esse carbono ele é quiral. E aí a gente tem as moléculas quirais, né? Ó, se eu pegar isso aqui e tentar encaixar um no outro, não vai dar certo, tá? Vai estar diferente aqui, né? Então, das duas moléculas ao lado, né, uma representa o ácido lático destrógeno, e aí a gente escreve ácido D-lático de destrógeno ou mais, que ele vai girar o plano da luz polarizada para o lado direito, e o outro vai ser o levógeno, e aí a gente bota L ou menos, tá? Essa nomenclatura que a gente utiliza. Então, um vai ser o ácido D-lático, o outro vai ser o ácido L-lático. Essa é mais fácil de lembrar, porque vem de destrógeno, levógeno, né? Direita à esquerda. Nós temos aí as propriedades do ácido lático. Vejam, os dois têm ponto de fusão 52,8. Os dois têm densidade 1,2485 grama por ml. Só que na rotação da luz polarizada, um ele vai para mais 2,6 e o outro vai para menos 2,6, ou seja, eles giram para lados diferentes e aí eles são opticamente ativos, são substâncias quirais, e aí a gente tem esse tipo de estrutura, ok? Então, com isso a gente para por aqui nessa aula. E na próxima aula a gente continua ainda para finalizar essa parte de isomeria. Se der tempo, continuar o novo tópico, ok? Então, por hoje é só.